Galera, o Kaiju número 9 venceu o Kafka, mas quando ele tava prestes a dar o golpe final, quem aparece pra salvar a vida do nosso protagonista idoso? Isso mesmo, a nossa querida mina Ashiro, que deixou o vilão mais esburacado que queijo suíço. Quer saber tudo o que aconteceu no capítulo 108 de Kaiju número 8? Então vamos nessa. O capítulo começa com o Kaiju número 9 repetindo a frase que ele disse no finalzinho do capítulo passado, que agora ele ia mostrar o quanto ele tinha evoluído. Mas como o design do Kaiju número 8 é meio escuro, a gente não repara em nada. Deve ter aprendido com o Deadpool. O Kaiju número 9 aumenta de tamanho, provavelmente para conseguir usar os poderes do Kaiju número 2. E com apenas um soco, o bicho já consegue causar uma onda de choque tão grande que mesmo com o Kafka desviando, ele ainda tem um braço e uma perna cortados fora. Insano demais. E é uma demonstração de poder muito maior da que vimos com o diretor Isao e o traje do número 2. Mas isso talvez seja porque na teoria, um Kaiju teria bem mais compatibilidade usando os poderes de outro da sua espécie. Kafka fala que a força que o vilão tem agora, depois de summonar o Kaiju número 2, supere muito a dele. E lembra da vez que lutou com o pai da Kikoru, tendo seus membros acertados da mesma forma pelo diretor. Só que essa comparação é meio injusta, já que o Kaiju número 8 está muito mais forte do que estava naquela luta. Sem falar da evolução do vilão, que eu já falei. Número 9 começa a se expandir de novo, só que dessa vez para usar aquela técnica chata dele de ficar jogando pedaços do seu corpo em alta velocidade contra os inimigos. E os golpes são tão potentes que varrem um quarteirão inteiro. E eu começo até a ficar preocupado com a galera da tropa de defesa que tinha ficado segurando o perímetro nos capítulos passados, porque com esses golpes aqui do Kaiju número 9 pode ter certeza que eles já foram de base, só por levarem essa onda de choque. Kafka regenera seu braço e perna, mas ele não tem tempo nem pra pensar, porque o vilão já aparece de novo na frente dele, dando outro soco, que o Prota desvia por muito pouco. Kafka fala que essa luta é totalmente diferente das outras duas vezes em que ele enfrentou o Kaiju número 9, porque aqui ele tem a sensação de que está lutando contra dois Kaijus numerados poderosos ao mesmo tempo. E é realmente isso, né, meu amigo? Devia ter dado cabo do cabeça de cogumelo enquanto podia, porque agora ficou meio impossível. E eu até falei isso na análise do capítulo passado, que o Kaiju número 8 não poderia mais vencer essa luta sozinho, a não ser que o Kafka deixe o Kaiju Parasita assumir o controle. Isso sem falar que ao aumentar de tamanho, o Kaiju número 9 de forma inteligente meio que anula o modo de combate do Kafka ensinado pelo Soshiro Hoshina, porque esse estilo é muito mais eficiente contra inimigos de pequeno e médio porte, e o vilão sabe disso. Kafka ainda analisa que não importava se ele ficava longe do Kaiju número 9 ou ficava perto, porque as duas opções eram bem perigosas, e isso poderia mandar ele para visitar o Isao, ou seja, se ele mantém distância para evitar os golpes, a onda de choque pega ele e fatia seus membros, e se ele se aproxima para tentar o X1, ele ainda fica na desvantagem, por causa da habilidade de copiar técnicas do número 9, então ele estava realmente lascado. Só que ele não tinha escolha, porque ele precisava acabar com o Kaiju número 9 ali mesmo, para evitar aquele futuro terrível. E é aí que ele contra-ataca com a união do estilo de luta da tropa com o estilo de luta do clã Hoshina. Primeira técnica, explosão de Lotus modificada, que até consegue causar dano no vilão, mas muito superficial. O pior é que o Kaiju número 9 comemora como se fosse gol, e é revelado que logo depois de receber o golpe, ele já aprendeu a usar também, olha isso. Então o Kaiju número 9 entra para a extensa lista de vilões shonen, que conseguem copiar as técnicas dos seus oponentes instantaneamente, e por isso o Kafka conclui que não tinha outro jeito, pois ele precisava destruir o número 9 com um golpe só. E eu já falei isso aqui no canal, que o erro do Kafka é achar que ele é o Saitama, mas como aprendemos com o Rei do Mar Profundo, se você não é careca, o mais sábio a se fazer é acertar o inimigo com uma série de golpes combinados, onde cada golpe individual tem a intenção de acabar rapidinho com o oponente. Só que nessa luta, o Kafka dá um golpe e analisa, outro golpe e analisa, mas ele já deveria estar mais esperto. Afinal, além de ser a terceira vez que ele enfrenta o mesmo oponente, não foi hoje que ele entrou na tropa de defesa. Kaiju número 9 pede para que o Kafka mostre mais técnicas novas para ele copiar, e o Prota fala que continuar usando o seu estilo de luta só ia dar ao vilão o que ele queria. Mas de novo, que outra opção ele tem? Kaiju número 9 parte pra cima para mais uma trocação, e o Kafka repele a onda de choque com os mesmos golpes. O interessante é que o Prota analisa que ele não vai poder manter aquele ritmo por muito tempo, e logo depois de achar uma brecha no pescoço do vilão, o Kafka parte pra cima com mais um ataque inédito. Quarta técnica, explosão ascendente modificada, que destrói a mandíbula do vilão, mas de novo, só faz com que ele assimile aquela técnica para ele. A sorte do Kafka é que o Kaiju número 9 não contra-ataca simultaneamente com a técnica copiada, assim como o Kakashi de Naruto faz com seu Sharingan, o Adão de Shumatsu no Valkyrie. Se não, ele já tinha ido de arrasta pra cima há muito tempo. O Kaiju Banguela regenera rapidamente seus dentes e a sua mandíbula, mostrando que a sua regeneração também era muito superior à do Kaiju número 8, enquanto o Kafka analisa que se aquela situação durar mais tempo, ele vai ficar sem opções. Mas é como disse o Sapo Boi do Mar, vai de técnica combinada e não com ataques individuais. O Kaiju número 9 parece estar se divertindo com aquela luta, mas quem não tá nada feliz é a defensora na sala de controle do quartel-general, a Konomi, que analisa o perigo de ter um inimigo que conseguir evoluir durante a batalha. Nada que a gente já não saiba, né? Só que pelo rádio, o Soshiro traz uma informação nova, que o Kafka já está em sua forma Kaiju há mais de 30 minutos, full power, e que isso era bem ruim. Primeiro, que como sabemos, os humanos não podem usar trajes básicos de combate, que são baseados em energia Kaiju por muito tempo. Não importa o quão compatível e talentoso o usuário seja, e nem o Kafka está livre dessa regra. Segundo que o Prota está infectado com o Kaiju Parasita, então quanto mais tempo passa e mais ele usa esse poder, mais ele sofre os danos do monstro que parasita
parasitou ele, porque isso é a maior consequência de ter um parasita dentro do corpo, inclusive no mundo real. É tanto que vemos um flashback com um dos médicos da tropa de defesa explicando que a aceleração em que os órgãos do Kafka eram transformados em órgãos kaijus estava diretamente ligada ao tempo em que o Prota passava transformado em Kaiju número 8, ou seja, fica cada vez mais forte aquela teoria de que o Kaiju número 8 é uma arma antiga, que vem passando de geração em geração, consumindo hospedeiros até transformar eles totalmente em kaijus. E eu já tenho um vídeo gravado contando direitinho essa teoria e explicando por que o Kafka foi escolhido pelo Kaiju Parasita. Já se inscreve no canal e ativa as notificações para receber esse vídeo assim que ele sair. A minha esperança era que o Kafka, por algum motivo, seria mais compatível com o Kaiju número 8 e que por isso esse efeito negativo seria retardado, ou então ele nem sofreria os efeitos do Kaiju Parasita, mas pela fala do médico não. Então já vai se preparando aí para esse dilema do Kafka deixar de ser um humano, que deve ser abordado muito em breve na obra. Voltando ao capítulo, Soshiro fica preocupado porque muito tempo se passou, e com isso, o Kafka pode não conseguir mais voltar à sua forma humana. Isso realmente é preocupante, porque o vice-capitão já tinha criado um laço de amizade com o Prota, não só de dar risadas dele, mas de considerar ele um companheiro de valor, um amigo, podemos chamar assim. O engraçado é a relação de tempo e espaço entre algumas obras, porque lá em Jujutsu Kaisen, o Sukuna luta contra todos os personagens da obra em menos de 15 minutos, mas aqui em Kaiju número 8, já faz meia hora que o Kafka tá nesse aperreio de derrotar os inimigos no campo de batalha. Imagina só lutar por tanto tempo e na forma Kaiju, deve ser bem cansativo. Kafka entra no seu modo sério outra vez e diz que não pode perder, porque ele só chegou até ali por causa de todos que ajudaram ele. E na boa, velho, qual a dificuldade de chamar a galera de amigo, ou então de se declarar de vez para a mina? Se tem uma crítica que eu posso fazer a Kaiju número 8, é isso, o fato do Kafka não expressar seus sentimentos com clareza e preferir bancar o gado. E nem me vem com aquele papo de respeitar a patente, porque a capitã já deu brecha pra ele, que eu me lembro umas 3 vezes. E outra, o que impede ele de colar naquele apartamento dela e tomar um banho de banheira? Enfim, embora eu prefira Kikoru, eu ainda shippo bastante esse casal. Na página seguinte, Kafka parte pra cima do Kaiju número 9, em uma velocidade tão absurda que cria até pós-imagens dele mesmo, que atacam o vilão com golpes combinados das mesmas técnicas que ele já tinha mostrado antes. E finalmente, ele achou uma brecha para o peito do vilão. Porém, antes de acertar o soco carregado, o Kaiju número 9 mostra que já tinha assimilado aquela velocidade e usa ela para escapar, chegando na conclusão que o Kafka já tinha mostrado tudo o que sabia. Ou seja, o vilão tava só brincando com o Prota, só para copiar todas as suas técnicas. E agora, ele vai partir pro ataque finalmente. É aí que o Kaiju número 9 finalmente lança seu golpe. Sexta técnica, Imperador do Trovão. E eu não lembro se essa foi uma técnica do Isao Shinomiya, mas o meu palpite é que ele combinou o estilo de luta do Kafka / Soshiro junto com o poder sônico do Kaiju número 2, criando assim a sua própria técnica. E meu amigo, o golpe é tão visceral que mesmo com o Kaiju número 8 em modo de defesa, o ataque abriu um rombo no peito do Prota, expondo o seu núcleo. E aí eu te pergunto, sabendo que ia levar um golpe mais cedo ou mais tarde, por que o Kafka não trocou esse núcleo de lugar? Ou será que essa é uma habilidade que ele ainda não conseguiu usar? Tipo aquela de ressuscitar Kaijus, que ele mostrou lá no 5º episódio do anime? Já deixa aí a sua opinião nos comentários. Na página seguinte, já vemos o Kaiju número 9 pegando o núcleo do Kaiju número 8 e falando checkmate, mostrando que o vilão é mesmo um estrategista de guerra, porque com todas as modificações do seu plano original, mesmo assim, ele ainda conseguiu sair vitorioso, derrotando Kafka e se estabelecendo como grande vilão da obra, pelo menos nesses primeiros 100 capítulos. Kaiju número 8 estava derrotado, impotente e sem tempo de se regenerar, e no QG, Nogizaka se desespera, porque o pior ia acontecer. Nem parece o mesmo cara que vinha esnobando a ajuda do Kaiju número 8 até agora. Kaiju número 9 começa a apertar o núcleo, Kafka puxa de volta, vai destruir ou não vai? Ele aperta de novo, número 2 dá uma zoada, canta vitória, mas Kafka fala que esse não era o fim. Mas como assim? Todos se perguntam. É aí que o Kafka começa a viajar no passado, e até parte do seu corpo começa a voltar para sua forma humana, mostrando que ele já estava no limite, mas somente uma coisa estava mantendo ele vivo, uma coisa que ainda fazia com que ele continuasse transformado em Kaiju para lutar, e essa coisa era o fato de que ele tinha uma amiga de infância. Olha aí de novo o cara quebrando o clima, com esse lance de melhor amiga. E na mesma hora, depois de um silêncio constrangedor e até confuso para o vilão, o braço do Kaiju número 9 é destroçado por um balaço, e depois mais outro que manda ele pra longe. E que tiro foi esse, meu amigo? Qual o calibre da bazuca que essa mulher usou dessa vez? Porque esses tiros foram um completo esculacho e chegaram a ferir o vilão, tido como o mais forte da obra. Acontece que a Minashiro finalmente tinha dado as caras e mostrado que foi ela, e chegou ali, botando a bazuca na mesa. Que mulherão da porra, meus amigos. E como o Kafka retribui toda essa presença, toda essa beleza no campo de batalha, que fosse incrível, hein? É o que ele diz. Mina fala que o Kafka não tinha mudado nada desde aquela época, sempre imprudente, correndo para o perigo sem pensar 2 vezes. Só que qual escolha ele tinha, né, minha amiga? Era isso ou ver seus amigos, incluindo você, serem dizimados pelo Kaiju número 9. Mas cara, a mina ainda esquece todo aquele lance chato de patente, porque ela fala, na frente das câmeras, na frente das crianças que estão vendo tudo dos abrigos, que o Kafka podia relaxar, porque ela estava do lado dele, que é a mesma frase que, se não me engano, ele usa quando resgata ela das mãos do vilão, e a mesma que ele usou tantas vezes quando eles brincavam de caçar kaijus na infância. Não tenho o que reclamar desse capítulo, porque só nessa última página, a mina chutou pra longe, tanto o número 9, quanto aquele gadismo que o Kafka tinha por ela, e mostrou que ele não está abaixo dela, mas sim do seu lado. E mesmo que
os dois não se relacionem depois disso, eu não vou reclamar, porque esses dois juntos, como time, já funcionam demais. E eu tô até com certa pena do Kaiju número 9, porque se eu falei na análise passada que o Kafka não tinha nenhuma chance de vencer o vilão sozinho, aqui eu cravo com tranquilidade que ele não tem nenhuma chance de vencer a Minashiro e o Kafka Ribino juntos. Curtiu a análise? Então confere também esse vídeo aqui, com a lista de 15 Kaijus mais fortes de Kaiju número 8, que tá bem bacana. Obrigado por ter assistido até aqui, e valeu!